Cumprimentamos todos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Queridos amados irmãos, chegamos no final do trimestre, a lição de número 13, que trata sobre a humildade e o amor desinteressado. Hoje nós estamos cumprindo com o nosso dever de deixar na mão de todos os nossos amados irmãos as 13 aulas do trimestre. É uma grande alegria estar com vocês todo esse trimestre para o nosso eleito espiritual e também de todos os nossos alunos. Uma contribuição imensa que nós tivemos ao longo desse trimestre. Também agradeço a todos que fizeram parte de todas essas aulas extras no decorrer do trimestre. Meu muito obrigado. Esperamos que todos estejam conosco também no nosso novo trimestre de 2019. Aguardamos todos e vamos lá. Queridos amados irmãos, hoje o texto que vai ser transmitido na aula extra é Lucas capítulo 14, versículos 7 ao 14. Hoje nós vamos falar sobre a palavra profética dentro do texto da parábola dos convidados e dos primeiros assentos. Isto é, quando nós lemos uma parábola, ela tem algo profético nela. Com isso, a gente estuda somente a parte do dia a dia para a aplicação da humildade, do amor. Mas veja o versículo 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que recompensar, mas recompensado serás na ressurreição do justo. Veja que aqui já é profético, por quê? Porque Jesus, a sua principal função era salvar todos os pecadores e levar para o céu. Então a maior recompensa não é nesta vida, mas na ressurreição de todos os justos. Nós vemos já a primeira e grande bênção, ser ressuscitado dos mortos e depois ser conduzido até o tribunal de Cristo, onde todas as nossas obras serão recompensadas diante do Rei Jesus. Amados irmãos, hoje nós vamos estudar esta lição. Nós vemos que aparece um homem doente, quando, mediante os convidados que a gente vê, os fariseus, o doutor da lei, aquele líder convidando Jesus para comer pão, e assim houve os convidados, e no meio dos convidados tinha um homem hidrópico. Então aquele homem, como a gente já fez um comentário na lição do YouTube, a gente vê que era uma isca dos fariseus. Com isso a gente percebe, amados irmãos, que, vamos lá, o dia propício para que eles quisessem pegar Jesus era o sábado, porque eles queriam pegar Jesus, fosse faltoso e assim fizesse algo para que o acusasse e o condenasse. Mas Jesus também tinha o sábado como um dia propício para curar o homem. O que é isso? É que quando Deus fez toda a sua criação até o sexto dia, e Deus disse, e viu Deus que era bom. Glória a Deus. Então no sétimo dia ele descansou. Então eu tenho aqui, no primeiro dia até o sexto dia, do primeiro ao sexto dia, Deus disse que era bom. Na criação, Deus criou no primeiro dia e foi até o sexto dia. E viu Deus que era bom. Só que o sétimo dia, ele só vem depois dos 6 dias da criação, quando tudo é bom. Glória a Deus. Mas aquele homem hidrópico não estava nada bom. Por quê? Porque ele estava doente. Então, como não estava bom, ele não estava no descanso, mesmo sendo sábado. Por quê? Precisava, ele estava bom para poder entrar no sétimo dia, no sábado, no descanso. Então, como é que ele pode descansar? Sendo curado. Glória a Deus.
Então ele só entrou no descanso depois que foi curado, porque enquanto ele estava doente, não tinha nada bom. Glória a Deus. Com isso acontece conosco. Mesmo diante das enfermidades, da luta e também da morte, não tem nada bom. Mas só será bom, no versículo 14, na ressurreição do justo. Glória a Deus. Então tudo estará bom e entraremos na eternidade e assim ficaremos com o Senhor para sempre. Com isso, a gente percebe que o descanso só vem depois de quando tudo está bom. E quando nós tivermos os nossos corpos transformados, que não haverá mais doença, nem mais dor, nem fadiga, nem mais morte, aí entraremos no verdadeiro descanso na presença do Senhor. Amados irmãos, vejamos. Essa interpretação profética, ela nos mostra exatamente isso aqui, ó. Dos primeiros convidados, certo? No versículo 10, se nós formos ver, tem uma expressão que diz assim, ó: mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier, o que te convidou te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Glória a Deus. Então tem um lugar mais para cima e outro que está embaixo. Esse lugar mais para cima é o lugar aonde está próximo ao anfitrião, o lado direito e o lado esquerdo. Então, meus amados irmãos, quais são os convidados na perspectiva profética? Vamos lá. Os convidados: Israel, gentios, igreja. Ó, a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então a gente percebe o seguinte: nesta interpretação profética há uma diferença aqui entre Israel e a igreja. Primeiro, Israel foi chamado, mas quem vai ser arrebatado é a igreja. Sobe para cá, sobe para cima. Não é isso que está no versículo 10? Veja aí. Versículo 10 diz o seguinte: assenta-te mais para cima. Então a igreja, embora ela foi chamada por último, presta atenção, Cristo fez com que, ó, se lembra que está escrito nos pobres, no versículo 12 e versículo 13: não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, mas chames, quando for fazer um convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Então veja que a grande fortuna que nós vamos ter no céu é quando nós fizermos toda a nossa benevolência para aquelas pessoas que não podem nos recompensar. Então Cristo, quando estava na terra, ele disse: meu reino não é deste mundo. Então, conforme a nossa morada que está no céu e a nossa recompensa está no céu, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. É igual às obras que não passaram pelo fogo, a madeira, a palha e a feno. Tudo isso serão obras que serão consumidas com fogo de Deus na hora do tribunal de Cristo. Então, todas as coisas que é feita nesta terra, que tem retribuição humana, serão rejeitadas no tribunal de Cristo. Então nós podemos ver Apocalipse 21, a entrada da igreja no cenário universal, onde a própria igreja vai estar com Cristo como esposa do Cordeiro. Então nós podemos ver que a igreja vai estar ao lado do dono. Não tem o dono da festa? Cristo. Então a igreja vai estar do lado do dono. Glória a Deus. Por isso que a igreja hoje, na sua maior parte, ela é feita de pobres, de cegos, mancos e aleijados. Por quê?
porque foi assim que Jesus ensinou: vai pelos valados e traga todos para que encha a minha casa. Então, os primeiros não quiseram, rejeitaram, mas o segundo tornou-se o primeiro. E assim, conforme o versículo 10, sobe para cá, sobe para cima, Nova Jerusalém. Glória a Deus. Então fala do nosso arrebatamento, ó. Arrebatamento. Sobe para cima. Versículo 10 do texto que nós estamos estudando. Capítulo 14 de Lucas. Então, meus irmãos, Israel agora vai sentar nos últimos assentos, ó. Os últimos assentos. Israel, veja se não é hoje isso. Israel está nos últimos assentos. Então, meus irmãos, Israel era para estar aqui nos primeiros assentos, mas eles falharam. Esse lugar foi tomado pela igreja hoje. Então a igreja é a maior agência do reino de Deus na terra. Glória a Deus. Então era um povo que não era povo, foi feito de gentios e judeus. Então não existia este nome, porque foi formado por Jesus, através de uma semente, que é o seu próprio corpo. Assim, a gente percebe que Deus queria fazer de Israel exatamente a nação sacerdotal. Como falhou, entre agora uma nova nação. Glória a Deus. Deus trabalha assim, irmãos. Os últimos convidados que não estavam querendo, mas ele julgou necessário e colocar aqui no lugar de honra, porque aqui no reino trabalha com quem crê. O reino de Deus trabalha com quem crê. Então quem crê entra no reino. Então a igreja faz parte dos que creem. Tanto faz judeus como gentios. Então a igreja vai sentar do lado do dono da festa. Aqui na Santa Cidade. Aonde vai participar das bodas do Cordeiro. Primeiramente do tribunal de Cristo. E assim reinará com Cristo eternamente. Então, meus irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 21 fala do lugar de honra da igreja. Glória a Deus. Aonde a igreja sobe para cima, que é depois do arrebatamento, a igreja sobe e vai sentar com Cristo no trono, porque Cristo garantiu: aquele que vencer, se assente comigo no meu trono. Glória a Deus. Então aquele homem hidrópico, voltando aqui para a lição, ele foi curado. Depois a Bíblia diz que ele foi despedido. O que é isso? É que ele perdeu o lugar de honra. Ele tinha que estar sentado lá na mesa, mas só que ele foi despedido. Então a gente vê que no texto mesmo diz, versículo 11: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, a cura de um homem não significa que ele foi salvo para ir para o céu, porque aqueles 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então, este hidrópico, ele foi despedido. Veja que ele estava lá só como isca, porque os fariseus rejeitavam os homens pecadores, cegos, pobres. Então, aquele homem hidrópico, Jesus sabia muito bem, no coração dos fariseus, ele estava tramando uma armadilha para o pegar. Então, meus queridos amados irmãos, a gente percebe logo, exatamente, nessa continuação aqui, sobre a recompensa do capítulo 14, versículo 14 de Lucas. E serás recompensado na ressurreição do justo. Então nós só podemos ser recompensados quando a gente faz algo que não pode, como os fariseus, se mostrar que fez. Olha o que eu fiz, olha como é bonito, querendo elogios. Jesus repudia isso. Então muitas pessoas, economicamente, elas se mostram no auge, lá no ápice, querendo humilhar os outros. O que é que acontece? O seu galardão pode ser eliminado, mesmo sendo salvo. Somos salvos pela fé, mas o galardão pode ser eliminado,
Porque as obras, se forem consideradas como palha, feno e madeira, não passará pelo fogo, serão queimadas, não resistirá. Então, meus amados irmãos, a ordem de Jesus na parábola é que na hora de convidar para uma ceia, para uma festa, para comer, então não vai aos vizinhos ricos, porque ele pode recompensar trazendo presente ou fazendo uma outra festa para te convidar também. Então, não chame os amigos, vizinhos ricos, mas chame quem? Os pobres, os mancos e os cegos. Com isso a gente percebe, meus amados irmãos, que os bens que nós fazemos aos necessitados, Jesus visa a recompensa celestial. Por quê? Porque eles não têm como recompensar, mas recompensado será na ressurreição do justo. Por isso que a fé é muito importante, porque a fé nos conduz para o céu, mas só no céu é que será avaliado, julgado as nossas obras. A fé não será julgada no céu, porque ela já fez o seu papel enquanto estava aqui, crendo na morte de Cristo. A fé nos conduziu ao céu por meio da morte de Jesus. Então, ela nos levou ao céu, mas no céu, já salvo pela fé, agora são as obras que serão apresentadas no tribunal de Cristo. Não terá nenhum condenado. Vale lembrar, o tribunal de Cristo será um tribunal de recompensa para todos que já são salvos. Com isso, meus amados irmãos, a gente conclui dizendo que a nossa generosidade só é válida quando não houver possibilidade de retribuição. Quando eu faço sem interesse, quando eu não sou retribuído, porque aquele necessitado, o meu próximo que não pode me retribuir, é exatamente aqui que Jesus nos ensina. Então, estes que não têm como nos retribuir, o nosso Deus é quem nos retribuirá segundo as nossas obras. Com isso, meus amados irmãos, o valor do nosso prêmio não é terreno. Por isso que as pessoas perdem o prêmio celestial, porque procura prêmios na terra. Ser visto, ser recompensado, a barganha, o toma lá da cá. Com isso, na ressurreição dos justos, ele não terá galardão, porque já teve na terra. É muito sério isso. Então, meus amados irmãos, a gente conclui esta aula dizendo que toda nossa recompensa está no céu e é eterna. É semelhante a ouro, a prata e a pedras preciosas. Está no céu a nossa grande fortuna. Por isso que Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouro no céu, onde os ladrões não minam e nem roubam. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, concluímos essa aula com muita alegria no nosso coração e desejamos a todos um grande e próspero ano novo de 2019. Deus abençoe a todos e vamos para o nosso novo trimestre com grande aprofundamento bíblico nos assuntos que serão abordados na batalha espiritual do nosso primeiro trimestre de 2019. Deus te abençoe e até lá, contamos com você. Amém.